Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Glória. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória. Santo. Meus amados, estamos aqui mais uma vez. São exatamente, hoje é quinta-feira, são exatamente 20h32, 8h30. Glória a Deus. Vamos estar nos preparar o ambiente do nosso lar, da nossa casa, para nós estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor. Estamos aqui falando do Senhor, que fez os céus e a terra e que nos chamou para a presença dele, amém? Vamos estar falando desse Deus maravilhoso e eu creio que o coração já está aberto, eu creio que a mente já começa a se abrir. Pois hoje nós tivemos um dia abençoado de Deus, um dia de sol, né? Um sol intenso, um sol que chega a arder. Glória a Deus por este dia. Glória a Deus pela sua vida, por você que vão estar agora comigo, compartilhando, participando dessa live. Eu sei que não estamos sozinhos, sei que onde houver um ou dois reunidos ali, a presença do Senhor ele se faz presente, amém? O ambiente pertence a Ele quando nós clamamos a Ele. Eu creio que hoje não vai ser diferente para a minha vida e nem para a sua vida, porque quando nós compartilhamos aquilo que Deus tem nos dado durante o mês, durante a semana, nós temos que repartir. E eu creio que é assim que é o agrado de Deus. Quando nós repartimos aquilo que Deus tem nos dado para a vida dos nossos amados, amém? Vamos dar mais uma atenção àqueles que ainda estão entrando nessa live nesse momento, aqueles que estão se assentando no seu sofá, aqueles que estão ligando o seu celular, amém? Eu creio que vai ser um momento muito importante para nossas vidas, amém? Porque Deus tem muito para falar conosco nesta noite. Louvado seja Deus. Amém? Eu peço perdão para os irmãos se a internet cair, né? Pois eu creio que ela vai cair, mas nós vamos dar continuidade, amém? Não se importando por nada, nem pela direita, nem o que está na esquerda, mas tudo aquilo que está diante de nós, que é vidas, que são pessoas, amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Daqui a pouco eu estarei orando, daqui a pouco eu estarei ministrando a palavra, daqui a pouco nós vamos estar compartilhando. Compartilhe com seus amados irmãos, compartilhe com aqueles que estão aí nessa live, compartilhe com seu grupo, compartilhe. Deixe seu comentário, peça a sua oração. Este é o momento de nós falarmos com Deus, amém? Glória a Deus. Aqui está a palavra do Senhor, aqui está a Bíblia, o livro dos livros. Aqui está uma bula grande, onde está todas as receitas, né? Tudo aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. Tudo aquilo que é impossível para os olhos dos homens, é possível para Deus, amém? Operando Deus, quem impedirá? Aqui está toda a direção. Aqui está toda a receita, pois o Senhor é o nosso médico, o Senhor é o nosso juiz, Ele é o nosso governador, amém? E eu creio que Ele vai falar com você, Ele vai falar comigo. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Vamos estar orando? Compartilhe com o seu grupo. Peça a sua oração. Deixe o seu nome. Mas compartilhe.
Comente, amém? Que isso é muito importante, comentários, amém? Vamos orar? Para que o ambiente venha a ser transformado pelo agir de Deus, aqui e aí onde você está, amém? Você crê nisso? Vamos orar? Deus, Abba, Pai, Senhor, Deus poderoso, Senhor de tudo e de todos, eu peço ao Senhor neste momento, meu Pai, que o Senhor possa usar a minha vida, meu Pai, para que eu possa, meu Pai, falar do Senhor aqui nesta noite, nesta live, Senhor, para este que está nos observando, nos ouvindo, meu Pai, que o Senhor possa visitar o coração, meu Pai, que o Senhor possa visitar o lar, a casa, a família, os seus bens, ó meu Pai, eu peço em nome de Jesus, ó meu Pai, pois Ele pertence ao Senhor, essa casa pertence ao Senhor, esta família pertence ao Senhor, a igreja pertence ao Senhor, ó meu Pai. O Senhor ama a vida, meu Pai. Não tem ouro e não tem prata que tem mais valor do que uma vida, Pai, que vem aos teus pés, que vem buscar o Senhor, meu Pai. Que nesta noite não seja diferença, que nesta noite haja cura, que haja libertação, que haja transformação do Senhor, meu Pai, no ambiente de transformação. Deixa, meu Pai, Pai, o agir do Senhor fruir, meu Pai, fruir. Que o inimigo da direita, da esquerda, este, meu Pai, que tem feito, meu Pai, coisas ocultas, venha ser revelado nesta hora, meu Pai. Que nada, meu Pai, venha, meu Pai, nos atrapalhar neste momento, meu Pai. Pois estaremos aqui, meu Pai, unindo a nossa fé, meu Pai. Eu uno a minha fé com a fé deste que está me vendo, meu Pai. Pois temos a fé no Senhor. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra que vem do Senhor. A fé é a certeza das coisas que nós cremos e esperamos no Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso. Esta é a nossa fé, meu Pai, esta é a nossa confiança. Bendito seja o Senhor, meu Pai, sobre tudo e todos. O Teu nome é grande e é poderoso, meu Pai. Nada pode, meu Pai, nada pode. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, meu Pai. Pai, eu peço por este irmão, peço por essa irmã, eu peço por este jovem, eu peço por este velho, meu Pai, este ancião, eu peço por ele, meu Pai, neste momento, eu peço pelo ministério do Senhor na terra, eu peço pela vida dos pastores, dos obreiros, eu peço pelos ministros do Senhor, eu peço por todos, meu Pai, que tem pregado a palavra da verdade, meu Pai. O Senhor é a verdade, meu Pai. Em nome de Jesus eu declaro nesta hora, meu Pai, que os céus venham se abrir, que o Senhor venha fruir, meu Pai, da maneira que o Senhor quer, meu Pai. É isto que eu declaro em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Você está na mesma fé que eu, meu amado? Então vamos estar orando, vamos estar falando neste momento. Vamos estar compartilhando aquilo que Deus está fazendo e vai fazer, porque Deus ele trabalha, amém? Deus ele trabalha. Amém? Nós sabemos que Deus ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Quando nós abrimos a nossa boca, quando nós tomamos uma atitude, Deus dá ordem aos anjos. Então se o diabo trabalha, Deus trabalha muito mais ainda. E ninguém tem o poder de tirar a autoridade que Deus tem nos dado, amém? Então fique atento nesse momento, fique ligado nesse momento. Porque hoje nós temos uma palavra em Efésios 6, 10 ao 16. Nós temos uma palavra em Apocalipse. Nós temos uma palavra em Efésios, amém? Uma palavra forte ao teu coração. Uma palavra que transforma o ambiente. Porque a palavra diz no livro de Apocalipse, a revelação dos últimos dias. A palavra diz em Apocalipse, meu amado. A palavra diz lá em Apocalipse 22. Veja bem, é a palavra do Senhor. O livro da revelação, Apocalipse 22. 22, 13. Diz assim. 12, vamos ler do 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Glória a Deus.
Meu amado, Deus ele é o alfa, Deus é o ômega, Deus é o princípio e o fim, e ele é o derradeiro. Não tem ninguém antes e depois dele. Antes de Cristo e depois de Cristo. ACDC. Não existe ninguém. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Meu amado, ele é grande. Quão grande é o nosso Deus. Qual grande é aquele que é e sempre será Deus na nossa vida. Embora nós tenhamos passado por tribulações muitas vezes, por momentos de dificuldade em nossa vida, no trabalho, na vida conjugal, na vida familiar, mas nós sabemos que Deus tem dado a direção. Ele é grande, Ele ama, Ele vela pela família, Ele guarda a casa. É Deus. Ele é grande, meu amado. Nós devemos lembrar isso no nosso coração, que Ele é grande. Fale nesta hora, Deus é grande, Deus é poderoso. Fale neste momento para que o ambiente comece a se transformar. Tudo está nas mãos de Deus. A vida do homem, a vida de uma mulher, a vida dos seus filhos, tudo. Nós estamos aí no mês de novembro, amado. O ano está indo embora. A promessa de Deus, não. Ele é grande. Ele é grande. Ele entregou o seu filho por amor a nós. Ele nos presenteou. Ele é grande. Por isso eu peço para você nesta hora, meu amado. A palavra diz que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o primeiro e o derradeiro. Ele é o primeiro e Ele é o último. Depois dele não há mais ninguém. Ele sempre vai existir. Nós que passamos por tribulações, nós que passamos por problema. A palavra diz que... Vamos lá. Vamos lá, nós vamos ver isso lá no livro de Efésios. No livro de Efésios nós vamos ver a autoridade que Deus tem nos dado. Deus ele tem nos dado uma autoridade, uma milícia tão grande na nossa vida, meus amados. Está lá em Efésios 6:10. Que diz que nós passamos por tribulações, mas muitas vezes nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra o sangue. A nossa luta é contra os principados, potestades nas hostes celestiais. Essa é a nossa luta. Nós não lutamos contra a vida de um amado irmão, não. Nós lutamos contra a vida de ninguém. Nós lutamos contra os principados. Pois a tribulação ele pode vir para a nossa vida muitas vezes. Adentrar pela porta, mas ela vai ter que sair. Onde há a luz do Senhor, a palavra do Senhor, as trevas não permanecem. É isso que nós temos que ter na nossa mente, meu amado. Lá em Efésios 6:10, Paulo diz bem claro, ele diz assim, Efésios 6:10. Nós demais irmãos meus, fortalecei vós no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, deste tempo, de hoje. Contra hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais, aqui, aí. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia do mal. O mal vem, a adversidade vem.
todos os dias nós estamos combatendo um combate, meu amado. Ela vem, o dia do mal. E havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Nós temos buscado da palavra do Senhor no templo, no prédio da igreja, pela boca do profeta. Nós temos buscado, porque Deus tem revelado-nos a palavra, Deus tem nos dado a direção. Nós temos buscado a palavra da verdade, a palavra que nos dá direção, a palavra que vem sobre a nossa vida, a palavra que cura, que restaura, que salva. Nós temos recebido a palavra da verdade. E vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na presença do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meu amado, nós temos a palavra. Você tem a palavra. Nós temos passado pelos momentos, como nesses dias. Nós temos vivido o verão, o outono e o inverno. Ele vem para todos. O inverno vem para todos. A primavera vem. O verão vem. Mas nós temos que nos preparar. Nós temos que nos preparar para o inverno. Para um dia de angústia. Um dia de dor. Um dia de tristeza. Nós temos que nos preparar. No tempo de Cristo, quando os discípulos estavam ali com Cristo, com Jesus, o Mestre, eles perguntavam para Jesus. Pedro era um que perguntava: Jesus, Mestre, por que isso? Por que aquilo? O que devemos fazer? E Jesus sempre dava direção. Jesus sempre dava um caminho. Jesus sempre falava por parábolas para que eles viessem entender. Jesus, naquele momento, ele se fazia como homem diante deles. E muitas vezes podia se levantar uma tempestade, um vento contrário sobre a vida deles ali. Mas Jesus levantava as suas mãos, olhava para o céu, dizendo: Pai. E quando Jesus levantava as suas mãos, o vento, a tempestade cessava, o vento parava, aquela tribulação se acalmava, havia uma grande bonança. E os discípulos diziam entre eles, diziam: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? A adversidade vem, meu amado. Quando Jesus entrava no barco para ir a certa banda do outro lado, para fazer algo, para curar, para libertar, o inimigo se levantava. Porque o inimigo, ele não quer a verdade, ele não quer que haja cura, que haja transformação dentro da casa, dentro da família. Não, o inimigo não quer isso. Mas quando a palavra entra, quando o poder, a autoridade entra, que Deus tem te dado a autoridade, tem te dado a direção em tudo, e quando você começa a agir conforme a palavra do Senhor, o diabo já conhece, meu amado, que ali há luz. Deus tem nos dado a palavra, através de Cristo. Em João 1 diz que ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Quem? Jesus. Jesus é o verbo, a palavra que dá direção, uma palavra que dá cura, que há transformação. Nós estamos aqui nesta hora, meu amado, e as coisas começam a acontecer dentro da sua casa, dentro da sua família. Eu só peço a você, meu amado, coloque o teu nome, compartilhe desse momento, dê a sua opinião, dê o seu comentário, mas não deixe isso passar em branco, porque o ano está indo embora. Janeiro vai chegar, a primavera vai chegar, o inverno vai chegar, o verão já está aí. Meu amado, vamos nos preparar para as tribulações da vida, do dia, daquilo que Deus está nos dando a direção.
Deus tem falado nesse dia, meu amado, que há muita pergunta: por que muitos pastores estão se suicidando? Por que muitos estão tirando a sua própria vida? São perguntas, amado, que o homem faz no seu dia a dia. Mas nós sabemos que se nós não nos revestimos de toda a couraça, de toda a armadura de Deus, nós não vamos suportar o dia do mal, o dia que vem os pensamentos contrários sobre a nossa vida. Sabe aquela palavra que vem, aquela voz suave, uma voz suave que vem nos nossos ouvidos: faz isso, faz aquilo, não aceita isso. Essa palavra suave: aonde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus? E você não tem palavras. Quando a sua fé começa a se apagar, meu amado, quando você começa a viver uma fé, uma apostasia da fé, quando você vai começando a deixar as coisas do mundo começar a consumir a sua vida, a vida conjugal, familiar, a vida do seu ministério. Por que? A pergunta é, Pedro fazia a pergunta: por que, Senhor, muitos... No dia de hoje as perguntas seriam essas, como muitos perguntam: por que muitos pastores estão se suicidando? Homens de Deus, homens de grandes ministérios, homens que carregam um encargo, homens que são flechas, que são instrumentos nas mãos de Deus, estão tirando a sua própria vida. Mulheres, crianças, jovens estão tirando a sua própria vida. Por quê? Deus quer isso para a vida do homem? Deus deseja isso? A pergunta é esta: Deus deseja que o homem tire a sua própria vida? Deus quer que o homem tire a sua própria vida, que um jovem tire a sua própria vida? Por causa da circunstância da vida, pelos próprios erros que o homem carrega dentro de si. Muitas vezes nós temos que nos examinar a nós mesmos, amado, e nos examinar de dentro para fora, amado. Sempre de dentro para fora. As perguntas vêm: por quê? Por quê? Porque o prefeito, em 2 vezes no ano, ele está sendo intimado pela Justiça Federal por estar roubando, canuleando o povo? As perguntas vêm. A pergunta é, amado, o nosso Deus é Deus de hoje, é o Deus de ontem, ou o Deus de agora? Quão grande é o nosso Deus? Deus é grande, meu amado. Enquanto nós fazemos as perguntas, Deus está nos observando. Deus não quer que nós nos preocupamos, muitas vezes, com aquilo que está acontecendo, não. Deus quer que nós nos preocupamos com o momento, com o ambiente que nós estamos. Se o diabo ele quer entrar por uma porta, amado, nós temos que fechar essa porta. Em Efésios 6,10 é bem claro. Ali diz bem claro: nós demais irmãos, meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra a astuta cilada do diabo. Do diabo. A pergunta é: por que muitos pastores, muitos ministros estão tirando a sua própria vida? Essa é a sua pergunta? É isso que você tem perguntado? Nós temos que nos examinar. Nós temos que entrar dentro de nós e dizer que Deus não quer isso para a vida do homem. Deus não quer que o homem tire a sua própria vida, meu amado. A palavra diz, ela é bem clara. No Novo Testamento ela é bem clara. Ela diz que os suicidas não herdarão o reino de Deus. Os suicidas não herdarão o reino de Deus. É bem clara a palavra do Senhor. E a pergunta é: você tem Deus na sua vida? Se nós temos Deus na nossa vida, amado, nós temos que confiar em Deus. As tribulações vêm, a doença vem, a enfermidade vem. Mas este mal não pode habitar dentro da mente do homem. Porque essa voz suave que soa nos nossos ouvidos: aonde está o teu Deus? Por que isto?
Por que eu estou passando essa provação? Porque muitas vezes Deus não responde o meu fardo. A pergunta é essa, sempre. Meu amado, lá no livro de Abacuque é bem claro, diz assim, em Abacuque 3:7 diz assim: ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na videira, e não haja flores no jardim, mesmo assim eu vou louvar ao Senhor. É na angústia e na tristeza. É fácil? Não é fácil. Mas a pergunta é: quem é maior? É Deus ou é o diabo? Estais firme contra a astuta cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne, e nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Enquanto você está perguntando, meu amado, porque a obrigação da igreja é orar. Orar para se revestir. Jejuar para se revestir. Porque quando você jejua, quando nós jejuamos, nós estamos lutando contra nosso desejo, contra a nossa carne. É eu contra a minha carne. É eu contra o meu desejo. É eu contra a lascívia. É eu contra as coisas deste mundo. É fácil? Não é fácil. Mas Deus nos deu poder e Deus nos deu autoridade. Na força do seu poder. Nós temos isso. Nós temos isso conosco. A pregação, ela muitas vezes, a palavra diz assim que Deus é amor, mas nós esquecemos que Deus é justiça também. É como uma rosa, ela é linda, mas tem um espinho. Para muitas vezes você pegar na rosa, você tem que pegar no espinho. Você vai ter que pegar no espinho. Deus é assim. Deus é amor, mas é justiça. A palavra diz que Deus, ele abomina o pecado, mas ama o pecador. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Qual é o pecado? Tudo é pecado. Não tem pecadinho, não tem pecadão. Tudo é pecado aos olhos de Deus. Tudo que está diante do homem nessa terra é pecado, meu amado. Tudo que nós vemos é pecado. Se eu olho para a direita, se eu olho para a esquerda, eu vou ver pecado neste mundo. Mas eu vou ter que combater, eu vou ter que resistir. Lá no livro de Tiago 4:7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Nós estamos sujeitando, pois, a Deus? O que é sujeitar-vos, pois, a Deus? Sujeitai-vos, pois, a Deus, amado, é buscar da palavra dele, é se revestir da palavra dele. Está cercado pela palavra dele, está guardado pela palavra dele, está coberto pela palavra dele. Isso é sujeitável, pois, a Deus. Resistir o diabo, o que é resistir o diabo? É ir para cima, não abaixando a sua guarda, não fechando os seus olhos, não dando ouvido pelo maligno, não. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Nós temos que resistir ao diabo, meu amado. O diabo está nos rodeando 24 horas. Deus é grande. Deus é maior. Deus é grande, meu amado. O diabo não tem autoridade, não tem domínio sobre aquilo que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, não. Sobre a sua casa, sobre a vida do seu filho, sobre a vida da sua filha. Sobre aquilo que Deus colocou, aquele encargo que Deus colocou no seu coração. Enquanto muitos estão tirando a sua própria vida, são encargos, irmão, que muitas vezes está se tornando pesado na vida do homem. E a palavra é bem clara que o fardo que Jesus ele nos dá, ele é leve e ele é suave, ele não tem peso. Jesus já carregou fardo, meu irmão. Jesus já carregou aquilo que nos causava peso. Carregou? Está na palavra. Mas é nós que temos que nos examinar o que nós temos carregado para dentro de nós. É nós agora. Jesus, ele já fez a parte dele. Ele já veio, já morreu na cruz, já expiou o seu sangue por amor a nós. Já foi recebido nos céus, já entregou a sua vida
pela igreja, por todos. Ele já fez a parte dele. E é por essa palavra que nós vamos ser salvos, pela palavra de Cristo. Ele é a palavra. Ele nos deixou a palavra. Ela vai de Gênesis a Apocalipse. E é ela que vai nos dar a salvação. É a palavra. Jesus. Então eu creio dessa maneira, meu amado. Eu creio dessa maneira. Nós temos que nos revestir a cada dia. Nós temos que nos guardar daquela voz suave que vem nos nossos ouvidos muitas vezes. E combater um combate a cada dia, vencer um combate a cada dia. Vencer um combate é vencer a nossa carne, vencer o nosso desejo. Se você fez dívida na sua vida, se você está vivendo o vermelho nesse final de ano, se você comprou aquilo que não era para ser comprado, se você causou alguma coisa que está trazendo peso para sua família, se você é um homem de Deus, se você é pastor, se você é ministro, se você seja o que for, meu amado, se você seja um sacerdote, porque Deus deu visão aos sacerdotes, uma visão ampla, uma visão de águia. Você é um homem abençoado, meu amado. Você não tem que estar no vermelho. Se você está no vermelho é porque você quis isso para a sua vida. Se você está trazendo um peso para a sua casa, para o seu ministério, é porque você trouxe um peso e um fardo pesado para o seu ministério. Isso não veio de Deus. Isso veio do diabo. Isso veio do diabo. E o diabo não tem poder sobre a casa, sobre uma família, sobre o ministério de Cristo aqui na terra. O diabo não tem autoridade. Jesus ele foi bem claro na vida de Pedro. Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Meu amado, a palavra diz que nós temos autoridade. Nós vamos pisar em cobra e escorpiões. Nós vamos pisar em tudo aquilo que é de mal. Tudo aquilo que quer causar mal à igreja. A igreja somos nós. Jesus é a rocha, meu amado. Nesses dias eu tenho mais visto muitas perguntas. Vamos orar pela família desse pastor que tirou a vida. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar pela igreja, por Israel, Jerusalém de Deus. Essa é uma obrigação da igreja. De estar orando, para que Deus venha fortalecer. Que Deus venha fortalecer, que o meu irmão venha se fortalecer, que meu pastor venha se fortalecer, que meus pastores, que os ministros venham se fortalecer nesse tempo, se revestindo de poder, de autoridade, de ousadia, de Deus, para poder suportar o dia do mal, para poder resistir ao dia do mal. Porque o diabo, meu amado, ele se mostra como um leão, ele brama como um leão, mas ele não é leão. Ele não é leão. Leão é Jesus. Leão é Jesus, o Yeshua. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é leão de Israel, de Jerusalém. Ele é o leão. O diabo não. O diabo é um enganador, um mentiroso. Enquanto existia um homem de autoridade, enquanto existia uma autoridade nessa terra constituída por Deus, ele não vai ter poder. Por isso eu não critico a igreja. Por isso eu não critico pastores, ministros que pregam curar enfermos, expulsar demônios. Não, mano. Esse é o trabalhar de todos os pastores. Por isso, os cinco ministérios, meu irmão, só não está na vida de um pastor, do apóstolo, né? Dos mestres. Não, mano. Os ministérios começa no evangelista. E se todos que forem evangelistas, meu amado, ele um dia vai se tornar pastor. Um dia ele vai se tornar mestre. Jesus disse que maior obras do que ele nós víamos fazer, mas Jesus nunca vai deixar de ser mestre. E nós vamos ser mestre. Nós vamos fazer obras maiores do que ele, mas ele vai ser sempre mestre na minha vida. Jesus é o Yeshua, ele é mestre, ele é o Senhor de tudo. Então, amado, os 5 ministérios estão dentro do homem.
Se você tem os 5 ministérios dentro de você, meu amado, o diabo, ele sai fora, ele corre. Ele não permanece onde você está. Se você tem os 5 ministérios, meu amado, você tem Deus na sua vida, você tem poder, você tem autoridade. Quando você abre a sua boca, quando você levanta as tuas mãos, o pastor fica confundido. Os obreiros vão ficar confundidos. Quando você tem os 5 ministérios dentro de você. Muitos vão se confundir. Vão fazer pergunta: você é pastor? Você é apóstolo? Você é ministro? Você é evangelista? Quem você é? Essa é a pergunta. O mundo só vive de pergunta. O homem só vive de pergunta. Nós temos que nos perguntar: que Deus que nós temos servido? O Deus do céu ou o Deus dessa terra? Se você tem o Deus do céu, amado, você tem o grande eu sou. Você tem aquele que é grande na sua vida. Então, por isso, nesta hora, meu amado, nesse final de ano, reflita naquilo que Deus tem colocado dentro de você. Dentro de você. Não é dentro do prédio da igreja, é dentro de você. Não é dentro da igreja, é dentro de você. É daquilo que você tem buscado da palavra. Não é aquilo que você tem vivido fora da igreja, não. É dentro de você. O Deus que você tem carregado. A arca que você é. O vaso que você é de alabastro. A flecha que você é nas mãos de Deus. O instrumento que você é na mão de Deus. É isso que você precisa se examinar nesse final de ano. Porque se todo homem tirar a sua própria vida, meu amado, por causa do fardo pesado que diz que está carregando, que é o mal desse século, que é a tribulação desse século, o mal desse século. Muitos estão tirando sua própria vida. Pastores, homens de Deus, ministros. Eu creio que nesta hora eles perguntam para Deus assim: Senhor, eu não aguento mais. Jesus, ele não aguentou mais. Jesus também não aguentou. Mas ele precisava continuar. Pai, por que me desamparaste? Jesus perguntava. Choro, sangue escorria, suor de sangue. Ele sabia o que estava por vir. O alvo dele era a cruz. Ele estava combatendo um combate a cada dia. O diabo o afrontava diante dele todos os dias. Jesus via ele. Jesus não se preocupava com ele. Meu amado, minha amada, levanta as tuas mãos, dá glória a Deus pelo seu esposo, pelos seus filhos, por esse tempo que nós estamos vivendo, por aquilo que está por vir, porque Ele diz que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Não tem outro que seja maior do que Ele, não. Nós temos que orar por Israel, por Jerusalém. Isso é um mandado de Deus. Essa é uma ordenança de Deus. Que nós devemos orar um pelo outro. Que devemos orar pela igreja dele aqui na terra. Para que muitos venham saber que Deus, Ele é Deus. Que o fardo pesado Jesus carregou na cruz. Deus vai nos abençoar de uma tal maneira, igreja, a cada dia. Quando nós entendemos que Deus, Ele não quer que nós tiramos a nossa vida, não. Deus não quer isso para a vida do homem, Deus não quer isso para a vida da igreja, Deus não quer isso para a vida de ninguém.
Se nós criamos luta para a nossa vida, nós temos que vencer dia após dia aquilo que nós criamos, daquilo que nós trouxemos para a nossa vida. Se o seu filho está nas drogas, se o seu esposo está na bebedeira, se algo está perturbando a sua vida, essa é a sua luta. É orar para que Deus venha fortalecer o coração dele, que Deus venha visitar o coração dele, que Deus venha constranger ele de uma tal maneira que ele venha sentir a presença de Deus. Que na hora que ele vá tirar, que nem muitos, tirar de si aquilo que está sendo maior na vida dele, o desejo da carne dele, para que o desejo de Deus venha entrar. É isso que está acontecendo, meu amado. Deus é grande. Eu vou estar orando agora, neste momento. Eu vou estar falando com Deus deste propósito de Deus, que Deus tem falado ao meu coração. Não importa as críticas, não importa aquilo que para você é o certo. Não importa, meu amado. A Bíblia é bem clara. Os suicidas não herdarão o reino de Deus. Jesus carregou o peso. Jesus carregou o peso. Temos que combater um combate a cada dia. O combate é o nosso combate, é aquilo que nós causamos. O diabo sabe quem eu sou. O diabo sabe quem eu sou. O diabo sabe quem você é. O diabo conhece o seu andar e o seu caminhar, o seu deitar e o seu levantar. Assim também é Deus. Deus ele conhece. O diabo também conhece. Por isso eu declaro nesta hora, meu amado, compartilhe esse momento, fale com seus amigos, deixe o seu comentário, deixe o seu pedido de oração. Amém? Vamos estar orando? Vamos estar falando com Deus? Vamos lá? Vamos falar com o Pai? Vamos falar com o Pai? Vamos lá. Vamos falar com Deus. Shakarabalabashiri andalabalabasem. Aí onde você está, meu amado, eu peço que você fale com Deus nesse momento. Fale com o Pai neste momento, peça para Ele misericórdia, peça para Ele perdão. E muitas vezes aquela voz suave vinha aos seus ouvidos, querendo tirar a tua atenção daquilo que é maior, que é a cruz, que é aquilo que Deus tem para a sua vida, é o galardão, é um prêmio. Vamos falar com Deus nesse momento, para que Deus venha tirar toda a ansiedade, para que Deus venha tirar todo o desejo do seu coração, aquilo que não agrada a Deus, aquilo que possa ser morte na sua vida. Vamos falar com Deus, meu amado. Aproveite esse momento, vamos estar ligados com Deus, o Yeshua. Vamos falar com Deus. A depressão, Senhor, esse mal desse século, Pai, depressão. A depressão não tem poder, meu Pai, sobre a vida, meu Pai, da Tua igreja, não. A depressão não tem poder, a angústia não tem poder na vida do homem e não tem poder na vida da mulher, Pai. Essa depressão maldita, essa depressão, meu Pai, que tem entrado, que tem vindo como uma voz suave, que tem soado nos ouvidos deste, meu Pai, que tem carregado o seu ministério, a Tua palavra, meu Pai. Nós como igreja não aceitamos, meu Pai, na vida, meu Pai, desse meu amado, na vida dessa minha amada, Pai, essa maldição hereditária, meu Pai, essa maldição que não vem do Senhor. Não é o desejo do Senhor, meu Pai, que o homem tire a sua própria vida, não é o desejo do Senhor.
O desejo do Senhor é vida, meu Pai, vida em abundância. É saúde, é paz, é longanimidade, é mansidão, é tranquilidade, meu Pai. Pode os montes se levantar. Pode tudo se levantar, meu Pai. A tua palavra diz. Mas nós permanecemos na fé que o Senhor tem nos dado, meu Pai. Nós declaramos nesta hora, Pai, em nome de Jesus, ó meu Pai. Eu declaro na vida desse jovem, meu Pai, que tem pensado em tirar a sua vida. Na vida dessa jovem, na vida desta mulher, na vida deste homem, meu Pai. Que isso venha cair por terra, meu Pai, nesta hora, meu Pai. Que isso venha cair na vida, meu Pai, deste que tem pregado, meu Pai, este que tem feito a tua vontade, meu Pai. Que isso venha cair por terra, meu Pai. Eu peço ao Senhor, fortalece, meu Pai. Visita, meu Pai, a casa, visita a família. Entra, meu Pai. Habita neste coração angustiado, meu Pai. Pois a tua palavra diz, meu Pai, que o choro dura uma noite, mas a tua alegria vem pela manhã, meu Pai. Eu creio, meu Pai, que haverá, meu Pai, um prêmio, um galardão, meu Pai. Uma alegria, meu Pai, quando amanhecer, quando a tua palavra entrar, meu Pai. Que a tua palavra possa entrar neste coração como uma faca de 2 gumes, cortando para a direita e para a esquerda, meu Pai. Pois o diabo não tem poder, o diabo não tem autoridade, o diabo não tem domínio sobre a vida do homem e a vida da mulher, a vida da igreja, Pai. Israel de Deus, Jerusalém de Deus. Eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida, meu amado, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, prosperidade, paz, longanimidade, mansidão. Que o mal desse século, essa depressão venha cair por terra. Isso não pertence a Deus. Eu declaro em nome de Jesus, maior é Deus na sua vida. Maior é o Exu, a palavra. Em nome de Jesus eu declaro, mal sai. Sai da vida deste homem, deste sacerdote, dessa sacerdote, da casa deste homem, deste jovem, na vida desta criança, dessa jovem. Em nome de Jesus eu declaro, sai. Em nome de Jesus eu declaro, mal caia por terra agora. Pega tudo que é teu, bata-te em retirada. Em nome de Jesus eu declaro para a glória do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou, o Exua, aquele que é e sempre será Deus, o grande, o poderoso, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que é o grande. Shekarabalabás. Aleluia. Ele está aí. Compartilhe com o seu grupo. A palavra é forte, meu amado. Ela corta. Ela corta. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais suportar o dia do mal. O mal. O homem carrega o mal dentro de si, a Bíblia diz, amado. Deus, ele disse isso para Noé. Que Deus não, ele disse, ele fez uma promessa para Noé. Ele falou assim que nunca ia acabar o mundo com água, como ele fez no tempo de Noé. Com chuva e água. Deus fez uma promessa para Noé, porque Deus conhece o coração mau do homem. Está lá em Noé. Deus, ele conhece o meu coração e o teu coração. Nós carregamos mal dentro de nós. O mal. Se a depressão vier, amado, ponha para correr. Resista. Ponha para correr. Maldita a depressão, angústia. Deus fez uma promessa para Noé, que não ia acabar mais o mundo com água. Mas na carta de Pedro diz que Deus vai acabar o mundo com fogo. Um fogo consumidor. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Estamos vivendo cada dia uma promessa de Deus na nossa vida. Que você possa ficar com essa palavra, amado. Essa palavra Deus tem falado ao meu coração nesse dia, porque muitos têm tirado a sua própria vida. Pastores,
homens de Deus, homens que têm pregado a palavra do Senhor, jovens que não conhecem a palavra do Senhor ainda, então têm tirado a sua própria vida, mas pior é aqueles que conhecem a palavra. Pior são esses, amados, que conhecem a palavra e têm tirado a sua própria vida. A palavra diz que eles não herdarão o reino de Deus. Estamos na graça, é a graça que fala. É o Novo Testamento que fala. A graça foi nos dada, a salvação foi nos dada, mas é um combate a cada dia, uma luta a cada dia, para nós possamos combater. Então vamos lutar, amado, vamos nos revestir da palavra do Senhor, vamos nos revestir, para que essa angústia, essa maldita depressão, ela não venha te atingir, esse espírito de morte. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que você fique com essa palavra. Que você possa compartilhar. Que você reparta com o seu grupo. Que você venha repartir com o seu irmão. Que você venha pregar a palavra do Senhor como um bom evangelista, como um bom pastor que carrega a palavra do Senhor na rua, no trabalho, no trem, no ônibus. Assim é o meu ministério, meu amado. Assim é aquilo que Deus tem colocado ao meu coração, que muitas vezes muitos têm se perguntado. Não é verdade? Louvado seja Deus, amado. Sempre. Fique na paz do Senhor. Fique nas bênçãos do Senhor. Que você possa viver o melhor de Deus nessa terra. E que esse tempo de Deus é tão curto para nós, amado. Porque nós estamos vivendo a cada dia um bom combate. Que você possa colocar essa palavra no seu coração. Porque quando nós falamos de morte, a alma chora. E se a alma chora, o espírito chora, imagine Deus que está no céu. Quando alguém tira a sua própria vida. Jesus deu a própria vida dele e foi até o fim. Assim devemos ser nós. Devemos esperar a morte chegar. E quando a morte chegar, nós dizer assim, com a voz do Espírito: combati o bom combate, terminei a minha carreira, mas guardei a minha fé. Senhor, imputa deles, porque eles não sabem o que fazem. É isso, irmão, que devemos pronunciar no nosso espírito. Que você fique com essa palavra, Jerusalém de Deus, Israel de Deus. Deus seja louvado pela sua vida, pela sua casa, pelo seu ministério, por aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Amém? Fique nas bênçãos do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus.